Eu sou Maria José Menezes, sou jornalista e tive o privilégio de ser convidada para este evento aqui no Boulevard Shopping para comemorar o Dia Internacional da Mulher e o Mês da Mulher. E eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada. Bem, eu sou Joaciara Araújo, sou coordenadora da Flor de Lis, sou cientista social e sou muito grata por esse convite do Boulevard e representar aqui parte das mulheres de Bauru. Eu sou Chiara Ranieri, sou educadora, professora, diretora acadêmica da FIB. Hoje também exerço um cargo de vereadora aqui na Câmara Municipal de Bauru. E estou muito feliz de estar muito bem acompanhada aí no Shopping Boulevard para conversar um pouquinho aqui no café sobre esse mês tão gostoso, de reconhecimento, de desafios, de reflexão, que é o mês da mulher. Eu sou Marina Iris, sou publicitária e digital influencer também, há mais de 10 anos. Sou mãe também. E esse é um mês muito especial, estar ao lado de mulheres tão importantes aqui na cidade. E é um privilégio muito grande, muito feliz pelo convite do Boulevard. Então nós começamos esse nosso bate-papo falando sobre o que é ser mulher. Tá aí uma pergunta difícil, né? Porque, na minha opinião, ser mulher é saber administrar conflitos, é ser mais que uma pessoa, é ser sensível, porque a mulher tem sensibilidade e ela percebe coisas que outras pessoas não percebem, não é? A mulher, ela tem uma sensibilidade especial e ela consegue sair de situações. Mulher tem que ser artista em todos os sentidos. Ela tem que saber administrar, ela tem que saber consolar, ela tem que saber ver quais são as fraquezas e ela tem que ser forte ao mesmo tempo. Tem que ser ela mesma, tem que saber se autoajudar, né? Eu acho que ser mulher é isso, é você ser tudo. Exatamente. Concordo e observo assim que diante de tudo que já foi colocado, esse ser mulher também implica em sabermos conciliar. Eu sou uma pessoa que hoje tenho 64 anos, já atravessei século, não é? E nós observamos assim a importância crescente da participação da mulher na sociedade, justamente pelas características que nos confere de ser conciliadoras, de exercer o papel e de ser compreensivas, de muitos aspectos que diz respeito ao nosso psicológico, ao nosso emocional, a busca do equilíbrio, quando você é mãe, esposa, esses papéis que a Maria José acabou de dizer, né? E também como cidadã. Como cidadã atuante, de observar e de se colocar diante de conflitos e buscar sempre a resolução, buscando por algo que a gente vê que é tão importante para as nossas vidas enquanto mulher, que é a própria resiliência, né? Que vai implicar na doação, na entrega. E aí nós vamos mediando os conflitos existentes na nossa sociedade. E eu vejo que a presença feminina é indispensável em todos os aspectos da nossa sociedade. Nós estamos aqui, com uma munícipe junto a nós. Eu vejo que essa representação é importantíssima e que nós, enquanto mulheres, necessitamos ter essa reflexão de que cada dia mais, mesmo na política, na economia, nós precisamos de mulheres para levar essa representação adiante, com essa visão um pouco diferenciada. É isso aí, somos tudo isso, não é? Acho que somos tudo isso mesmo. Eu acho que acima de tudo, eu acho que mulher é ser luz. Nós cumprimos um papel extremamente importante e não é um papel de filha ou de esposa
ou de mãe, ou de irmã, ou de amiga. Eu acho que é um papel de transformação realmente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as nossas posições e os nossos posicionamentos, eles são muito observados. E, acima de tudo, eu acho que atualmente são respeitados. Então, neste momento, eu percebo que nós temos sempre as situações sendo postas e as pessoas querendo uma palavra, querendo ouvir o que pensamos. E nós temos que ter a sabedoria de aproveitar esse momento, né? Eu acho que nós estamos precisando ainda mais de união entre as mulheres, principalmente, Sim. né? Precisamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo, que não foi uma oportunidade simplesmente dada, ela foi conquistada ao longo de muitos anos, né? Ao longo de muitas batalhas travadas por mulheres desbravadoras, né? Que foram se colocando, foram se posicionando, e hoje nós temos essa oportunidade. Mas é uma oportunidade que nós temos que ter sabedoria para aproveitar, né? Nós temos que ter essa união, né? E temos que ocupar os espaços de decisão, os espaços de poder, não só na esfera de decisão governamental, política, nos municípios, estados e no governo federal, mas também em todos os ambientes que estamos presentes, né? Dentro das empresas, nos conselhos gestores, nos comitês de decisão, nas presidências de instituições, não é? Nós precisamos ocupar o espaço dentro da nossa família, que para muitos é tão simples e para tantos é tão difícil, né? Então nós temos que nos ajudar e mostrar caminhos, né? Se para alguns um caminho é mais difícil que o outro, né? Quem sabe o caminho mais fácil, que comece a mostrar, né? Acima de tudo para as mulheres, né? Que hoje contam com uma sociedade muito aberta, né, para receber tudo aquilo que nós temos a mostrar. Ou seja, elas não estão sozinhas. De Nós jeito não estamos. Exatamente. Marina. Eu concordo com o que todas falaram, né? Eu acho que ser mulher é você conseguir se virar nos 30. É você acordar e saber que você vai ter que trabalhar, cuidar do filho, que você tem que cuidar de você mesma. Você não pode esquecer que você é mulher. Tem muita gente que acaba se dedicando à família ou se dedicando a outras coisas e acaba esquecendo de você mesma. Então você tem que saber que você tem que cuidar de você e que você consegue fazer o que você quiser. Hoje a mulher não é dependente de ninguém. A mulher não depende de homem, a mulher não depende de ninguém. Ela sozinha consegue, vai à luta. A gente vê várias mulheres que têm 2, 3 empregos e consegue administrar a casa. Então é uma mulher, tem uma força que a gente não acredita, né? A caixinha da mulher é diferente da do homem. Falo que né? a mulher se reinventa. Né? Exatamente. Consegue fazer coisas. Então hoje E aquilo que a Kiara falou, uma mulher precisa estar apoiando outras. Porque a gente ainda consegue ver nessa sociedade uma mulher, em vez de apoiar, em vez de ter sororidade, ela consegue ainda ficar colocando coisas negativas, né? Mas não, uma tem que dar a mão para a outra. É isso que acho que agora é o que a gente está vivendo, é isso. A importância das mulheres se unirem. Menos competição. Exatamente, mais esse apoio, é o momento. Mais solidariedade. Mais solidariedade. Exatamente. Olha, o nosso outro tema aqui. O que motivou você a seguir o seu sonho e tomar a frente do seu negócio, ONG ou movimento? Eu vou começar falando o seguinte. Na verdade, as coisas na minha vida foram meio que acontecendo. E sobre sonho, eu nunca parei de sonhar. Eu sonho constantemente, eu continuo sonhando. Então eu não consigo dizer assim, se algo me levou a ir atrás do meu sonho. Eu sou jornalista, trabalhei na 94 FM, hoje eu já sou aposentada. Então eu trabalhei 20 anos na 94 FM. Antes disso eu trabalhei em alguns outros veículos. Eu fiz uma carreira que eu gosto muito, sabe? Foi algo muito legal. Mas foi acontecendo. Eu não consigo dizer, né, o que me motivou a ir atrás do meu sonho.
Eu prestei vestibular para jornalismo, mas não era isso. Eu não pensava em ser jornalista, então eu não posso dizer que eu nasci desde pequenininha e queria ser jornalista. Não, na verdade eu queria ser agrônoma. Mas plantou outra semente. Plantei. Os caminhos foram me levando para o jornalismo e isso me fez muito bem. E eu continuo sonhando. Hoje nós temos um programa que se chama Ritmo Delas, que é um bate-papo entre mulheres e é uma coisa que me realiza muito, que é muito legal. Podemos abordar vários temas diferentes e tal. Então, na verdade, eu acho que eu não tenho um grande, um grande acontecimento. Eu não tenho uma ONG, não sou chique assim. Imagina, responsável. Mas eu acho que isso também faz parte da mulher, continuar sonhando. A gente não pode parar de sonhar nunca. Eu continuo sonhando e continuo indo atrás. É que cada dia é uma coisa diferente. Então, eu não tenho um sonho que eu corri atrás, né? Foram vários sonhos. Que bonito, né? Então, eu também, eu iria ser advogada, tá certo? Mas aí no meio do caminho, naquela época, tinha que percorrer 2 cidades para chegar até Londrina, que eu sou da região norte do Paraná. Aí havia tido um acidente muito grave com amigos. Aí o pai fez uma proposta e eu voltei atrás. Aí eu fui fazer ciências sociais. Me encontrei nisto, embora não fosse o que eu pensasse, me encontrei. E anterior a isso, nós pertencemos a um grupo de jovens empreendedoras, desde esses tempos antigos. Então, minha irmã foi trabalhar no MAPAI, por intermédio de uma amiga. Elas foram jogar nos jogos interestaduais. E eu fui substituí-la com 14 anos. Era criança cuidando de outras crianças. E aí gostei, fiquei, né? Me formei educadora inicialmente, especializei-me e segui fazendo a faculdade depois de Ciências Sociais e só fui tomando gosto e vendo a dificuldade daquelas famílias já naquela época de conseguir lidar com seus filhos especiais, que era bem diferente de hoje ao dia. Então nós éramos meninas conscientizando famílias, coisa assim que era um desafio, porque o que nós entendíamos disto? Mas o coração sempre falou mais alto. E eu vejo que em relação a isso na minha vida, sou muito grata a Deus, porque o meu trabalho, apesar de eu ganhar para exercê-lo, eu sempre pude estar aí também praticando a doação, descobrindo o que é a caridade, o que são outros valores e sentimentos essenciais para a nossa vida, para o exercício para com o outro. E é isso que até o dia de hoje me mantém lutando por desafios. Porque uma ONG, realmente você coordenar, você estar com pessoas que necessitam, é um desafio, gente. É um desafio humano que me faz crescer todos os dias. Porque eu não dou, eu recebo muitíssimo. Que lindo, né? É gostoso, assim, ficar ouvindo, né? Nossa, eu acho uma caridade, né? Eu acho que é isso, né? A vida leva a gente pelas paixões que temos e a gente Você sonhava em muda. ser vereadora ou não? Eu já sonhei muita coisa. Conta um pouco pra nós. Meu Deus do céu, acho que meu primeiro sonho era ser bailarina. Aos 14 anos eu era professora de balé. E aí, naquela época, a gente tinha, assim, alguns dilemas, né? Eu vou ser uma profissional, vou empreender, ou eu vou ser bailarina, né? E eu, naquela época, colegial, todo mundo estudando para passar em universidade, a gente não tinha essa oportunidade que nós temos agora, né? Várias instituições em Bauru, praticamente todos os cursos possíveis de serem feitos no país, a gente tem a oportunidade de fazer aqui. E aí eu tinha muitas dúvidas, né? Eu queria ser veterinária, eu queria ser advogada, eu queria ser muitas coisas.
e decidi pelo mais inusitado assim na família, que eu fiz um curso superior de análise de sistemas. Na época era novo, e numa família de educadores e de advogados, se esperava que eu fosse fazer direito ou que eu fosse fazer pedagogia. Até porque, né, existia uma expectativa de a continuidade dos negócios da família, né? A terceira geração, né? Vamos continuar como professores, como educadores, né? Colégio para continuar. E eu achava que não era o meu caminho ser professora. Fiz análise de sistemas, conheci meu marido na faculdade, ele era da minha turma, a gente fala, Deus coloca a gente, né? E eu acho que o direcionamento da análise de sistemas foi esse, e foi para ser professora, porque o que eu fiz assim que eu me formei foi entrar em sala de aula. Eu tinha mais de 40 horas de disciplinas na área de informática, nos cursos de ensino fundamental, médio e técnico profissionalizante no liceu, né? Então, eu não fugi de jeito nenhum, e foi daí que eu fui assumir a direção da FIB, que foi quando nós tivemos a oportunidade do credenciamento, e eu já assumi como diretora acadêmica da instituição. Em 1998 nós começamos, eu era recém-formada, tinha 2 anos de formada, né, mas já era professora, e segui. E se não fosse a FIB também, eu teria uma escola de informática, porque a FIB começou no espaço onde seria a minha escola de informática. Então a gente se vê assim, tinha momentos que ser, né, que as coisas foram se colocando, e sempre com muita paixão. Agora a política chegou também, chegou de uma maneira inesperada dentro da família. O espaço da mulher na política, ele vem sendo colocado, mas de maneira muito lenta. Em 2000, quando eu fui candidata pela primeira vez, já existia a questão das cotas, né? Então, do partido apresentar os 30% de candidaturas femininas. Só que naquela oportunidade, o que era possível é você apresentar uma candidatura e ao longo da campanha você substituir o candidato. E naquela ocasião, meu pai era o presidente do partido e pediu para que nós pudéssemos contribuir no lançamento das candidaturas com o nome para fazer a substituição ao longo. E eu me coloquei, e na convenção, que era o momento de fazer a substituição, eu disse que eu seria candidata. O que não agradou muito, porque era muito masculino mesmo o ambiente, né? E eu disse que eu seria, e sustentei isso por um bom tempo. Naquela ocasião, as campanhas eram mais longas, você tinha 3 meses de campanha. E meu pai era candidato a vice-prefeito e estava em campanha. E eu, quietinha, né? Comecei a produzir material, propaganda eleitoral, que na época podia, brindes, lixinha de unha, sabe? Camiseta, canetinha. E como não tinha comitê, o material chegava e eu levava para a sala da minha casa. E o meu pai começou a perceber aquilo chegando, ele falou assim, ela tá levando a sério. Tá levando a sério, tá levando exatamente. A sério. E foi quando ele realmente acreditou que eu realmente queria, né, ser vereadora. E aí, faltando assim, pouco mais de um mês para a eleição, né, ele realmente começou a me ajudar. E aí foi muito legal, porque eu participei ativamente, fiquei como primeira suplente do partido, né, tive mais de 1000 votos naquela oportunidade. E eu fui suplente de uma mulher, eu fui suplente da Catarina Carvalho, né, então... naquela ocasião, nós tínhamos 2 mulheres na Câmara Municipal, né? Então, foi realmente assim, uma revelação, muito jovem, aos 25 anos, né? Candidata pela primeira vez, com mais de 1000 votos, ficando primeira suplente num partido grande. Então, foi muito legal. E aí, na sequência, eu fui candidata a vice-prefeita, depois eu fui candidata a vereadora e fui eleita.
Aí depois eu fui candidata a prefeita, né? Fiz um voo, assim, suicida politicamente, porque... Mas foi uma ousadia. Foi uma ousadia. Necessária. Necessária, né? Eu saí numa disputa, concorrendo com o atual prefeito da época, né? Com uma aprovação, assim, estrondosa de um governo, então sabia das chances. Tanto é que o prefeito levou 82% dos votos na sua reeleição, não sobrou quase nada para mim, mas eu adorei, sim, porque a gente cumpre um papel, né, de discutir, claro, e tal. Aí fiquei de fora. E depois que a gente participa e fica de fora, Maria José, a gente não consegue ficar de fora. Não quer mais. Aí eu voltei, sabia de outra coisa. Aí fui candidata e graças a Deus estou aí no meu segundo mandato. Então a política veio assim. E hoje eu presido um partido, né? O que eu acho que é um reconhecimento do trabalho que a gente faz, né? Presidir um partido político não é simples. E presidir um partido foi uma conquista, não é? Foi algo que você conquistou ao longo do tempo. Sim. Eu acho que quando a gente participa assim no meu caso, por exemplo, né? Eu entrei na política como a filha do Dudu. E você se transformar em quem você realmente exige muito trabalho, né? Exige que a gente se coloque. Eu terminei o meu primeiro mandato como Chiara. Eu comecei o meu primeiro mandato como a Chiara, filha do Dudu. Né? E hoje eu sou a Chiara que preside o DEM, então isso é uma conquista. Eu acho que eu tive oportunidades que poucas pessoas tiveram e eu soube aproveitar. Eu acho que isso é importante, sim, a gente ter consciência. Soube aproveitar e ocupar o seu espaço. Não é fácil para ninguém. Exatamente. Né? Aliás, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre os desafios, as dificuldades que cada uma teve. Marina, como é que você correu atrás desse sonho ou surgiu? Então, no meu caso também, eu cursei 4 anos e meio de farmácia bioquímica, mas o meu grande sonho e minha paixão sempre foi internet, computador, e eu acabei me formando como publicitária, fiz publicidade e propaganda, mas eu sempre estive na internet, desde o começo. Eu fazia templates, layouts, e acabei que casei e eu engravidei e sofri meu primeiro aborto. E aí eu tava muito triste, muito depressiva. Engravidei novamente, sofri o segundo aborto. E aí foi a hora que eu peguei e comecei a colocar na internet. Falei, eu vou focar minha vida, vou praticar uma atividade física. E pra me motivar, né? Pra eu poder mostrar pras pessoas que eu tô ali, não queria nada em troca, não tinha, nem almejava, né? Mas pra eu poder, assim, eu vou treinar e eu sei que se eu treinar e colocar ali, eu vou continuar o treino. E fui pegando gosto e com isso fui motivando as pessoas também, né? Então, de repente eu vi que de uma forma eu pude contribuir com outras mulheres que também não tinham vontade de treinar ou não tinham autoestima. E aí eu fui pegando gosto, fui crescendo. Hoje eu sou uma grande influenciadora, pelo menos aqui, né? Tenho mais de 180 mil seguidores. E de alguma forma eu sei que eu ajudo mulheres e todos os dias recebo mensagem de mulheres que agradecendo, que de alguma forma a gente imagina. Eu coloquei uma mensagem, que eu faço também alguns adesivos, eu coloquei uma mensagem simples e eu acho que era uma mensagem de motivação, e uma menina me mandou uma mensagem falando assim que através do pequeno texto que eu coloquei, ela conseguiu entender que ela estava com depressão e ela pediu ajuda dos pais dela e ela está em tratamento. Então a gente não imagina que uma sementinha que a gente planta ali e alguém está esperando para receber. Então eu fico muito feliz que de alguma forma eu posso estar ajudando outras mulheres também. Sim, e por causa dessa sua fala, nós vamos passar para um outro tema que nós temos aqui, que é justamente esse. Como você se sente sendo exemplo para outras mulheres? Eu me sinto muito lisonjeada. E assim, é uma coisa que eu tento às vezes, para mim, tentar sempre passar o lado bom, o bom exemplo. Como eu sou influenciadora, eu não me faço vendida, porque eu recebo muita proposta, divulga isso, divulga aquilo, eu te pago. Não, se eu não acredito no produto, eu não vou colocar meu nome e não vou passar para outras pessoas. Então, eu acho que de alguma forma eu tenho que passar o que é verdadeiro para mim e conscientizar essas pessoas que elas também têm que ser o mais verdadeira possível, né? E praticando atividade física,
mostrando que a pessoa pode levar uma vida saudável, mostrando que o que eu passei, eu sofri 2 abortos, meu filho veio prematuro, eu tive que tomar injeções que eu descobri trombofilia. Então muita gente que às vezes tem medo também, mas seu filho nasceu, eu tenho medo de tentar de novo. Então a gente tem que mostrar que tudo é possível, né? Que nenhuma vida é perfeita, porque quem vê a internet acha que ela tem a vida perfeita, e não tem a vida perfeita. Todo mundo tem problema, nós passamos, mas a gente tem que passar por cima e mostrar que a gente consegue vencer. Voltando à primeira pergunta que eu não respondi, eu larguei o que eu tinha, né, a segurança financeira, para acreditar no meu sonho, que era viver como influenciadora. Então eu larguei meus 2 empregos e hoje eu trabalho em cima do que eu gosto e estou muito feliz. Então eu estou correndo atrás do meu sonho também quanto a isso. Tá, e assim, eu penso, a gente fala sobre como você se sente sendo exemplo para outras mulheres. Eu acho que nós somos exemplo o tempo todo, e todo mundo é exemplo para todo mundo. Então eu acho que assim, o mais importante é você ser verdadeiro. Eu sou cristã. O meu comportamento tem que ser de uma pessoa cristã. Eu não posso ter um comportamento diferente disso, porque as pessoas que estão olhando para mim, elas esperam isso de mim. Exatamente. Então, como jornalista, não importa, o meu papel não importa em que trabalho eu esteja. Eu tenho que manter o que eu realmente sou. E você, a pessoa que está em casa, olha, eu não tenho visibilidade. Então não estou numa tribuna, não estou na rede social, não estou em uma ONG, não estou em uma rádio. Vendo, né? Mas na sua casa as pessoas estão olhando para você, então você influencia outras pessoas. Por isso você tem que ser verdadeiro, você tem que ser o que você realmente é. Exatamente. Eu acho que é isso que importa. Não criar personagens. Você é o que você tem que ser. Eu acho que quanto mais a gente é quem a gente é, menos as pessoas se confundem também. Sim. Sobre quem a gente é, né? Como é que a gente vai reagir a determinadas situações. Então eu sinto, como mãe, né? Eu tenho 2 meninas, uma de 10 anos e uma de 5. Essa questão do exemplo, ela vive no meu pensamento, porque a gente sabe que as crianças aprendem pelo exemplo, né? Então isso é muito forte, sempre foi muito forte para mim. Eu acho que eu aprendi pelo exemplo e gostaria que as minhas filhas também aprendessem pelo exemplo, né? Então, se as minhas filhas devem aprender pelo exemplo, os filhos de todo mundo também devem aprender pelo exemplo. Então, que nós sejamos bons exemplos, né? Verdadeiros, autênticos, né? Que a gente entenda que nem sempre nós vamos agradar a todos. Exatamente. Exato. E quem agrada a todos pode estar se confundindo, né? Porque dificilmente, de fato, todos estarão se sentindo agradados. Então, eu acho que é importante essa questão que você colocou de sermos verdadeiros, ela é muito real. E nós não somos perfeitas. Ninguém é perfeito. nenhum. Nós vamos errar. À medida que você descobre que você não é perfeito, que você está numa caminhada, que você está num processo de construção, e ser verdadeiro é o máximo dessa construção. Porque você realmente, como você disse, Chiara, nós não vamos ser confundidos. Agradar a todos é impossível. Tá certo? Eu sinto assim, é minha opinião, é impossível. Mas você percorrer o caminho da verdade, buscando ser autêntico, logo as coisas começam a acontecer. Então, pode haver sofrimento nesse caminho? Vai haver. Exatamente. Certo? Eu vejo como a nossa influencer acabou de colocar esse sentido da maternidade, e depois você coloca esse mesmo sentido, Chiara, na sua vida, para suas filhas, como eu coloco na minha vida, para os meus filhos e também na minha profissão. Eu nunca me despi desse sentido. Se eu vou estar com outras mulheres, não é só a questão de você ser um exemplo. Eu digo sempre, eu não sou um exemplo,
tá certo? Você está aí e consegue muitas vezes orientar, você muitas vezes consegue descobrir coisas através de outras mulheres, igual eu estou descobrindo aqui e agora. E isso vai fazendo parte da minha jornada, tá certo? Assim, você é tão exemplo quanto a outra pessoa que está ao seu lado. É lógico que às vezes você tem uma visibilidade maior por estar à frente de uma ONG, numa tribuna, numa rede social, num rádio. Mas em todo momento você é exemplo e a pessoa que está ao seu lado é exemplo para você. Então nós vivemos, né? Por isso vivemos em sociedade. E por isso a importância de sermos quem nós somos realmente. Isso é muito verdadeiro, porque na ONG, o que nós observamos? Muitas mulheres precisando ver, sentir que elas são capazes também. Que não só esse convívio da sociedade, então nós buscamos ao máximo permitir a elas que elas se sintam participantes, que elas são membros dessa sociedade, como você acabou de dizer, sabe, Maria José? Que muitas vezes, enquanto mulheres, enquanto pessoas, se colocam à parte. Então, você está ali à frente provocando o tempo inteiro para que elas sintam, não, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Então, isso eu vejo assim que esse se torna muito rico, esse viver em sociedade, esse partilhar, esse conciliar, tá certo? Esse criar até e desenvolver novos vínculos com todos os níveis, que você vê que uma sociedade a gente não pode estar aí estratificando. Nós temos que ter esse olhar, como a Chiara falou lá no comecinho, né? Que nós estamos inseridas nesse contexto. E enquanto mulheres, nós temos que saber resgatar isto para nós mesmas, para cada uma que se aproxime de nós, como você fez, sendo essa influencer, contando a sua experiência, não desistiu, tá certo? A maternidade está aí, foi difícil, mas superou. E acontece. E você falando sobre maternidade, a gente pode aproveitar e falar desse outro tema, que é justamente isso. Eu não sou mãe. E a pergunta é, como você lida com a cobrança para cuidar dos filhos, da casa e do trabalho? Eu não tenho filhos, mas eu acho que a cobrança para a mulher é em todos os sentidos, independente de se você tem filhos ou não. Porque você tem que ser a melhor dona de casa, é isso que te cobram. Você tem que ser a melhor profissional, você tem que estar sempre bem bem arrumada, não é? Então, disponível. Exatamente. Como eu lido com isso? Eu sou muito prática. Eu estabeleço prioridades. Por exemplo, eu estudei piano e eu gosto de tocar. Então, às vezes, eu só quero tocar piano. Ah, mas tem uma cozinha para arrumar. Vai ficar para a próxima. Não é a minha prioridade no momento. Eu estabeleço prioridades, é lógico, eu cuido da minha casa, do meu marido, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, mas sem estresse, sabe? Então eu acho assim, você tem um filho e o seu filho é a prioridade, ele tem que comer, ele tem que tomar banho, se alimentar, mas você estabeleça prioridades e assim, deixe que as pessoas te cobrem. Mas você não pode ficar se cobrando, porque o problema maior que eu vejo é você se sente cobrado por alguém e começa a se cobrar também. Não, você sabe que você vai fazer tudo o que você precisa no seu tempo, no seu melhor tempo. Então eu acho que o principal é deixe que cobrem, mas você não se cobre, vá no seu tempo, faça do jeito que é possível, porque é isso, a gente tem que fazer o que é possível ser feito da melhor forma possível, mas sem essa de ficar cobrando também. Já chegam os outros, já tem muita gente para cobrar você, então dá um tempo. Colocar o peso devido para cada situação. Exatamente, né? Você sabe o que você tem que fazer, isso. Você vai fazer da sua melhor forma, mas no seu tempo e sem cobrança. E aquilo que você não pode fazer no momento, deixe para depois. Depois você vai lá e faz, porque senão você acaba se estressando, ficando cansada, né? Triste, e não vai conseguir dar conta do recado, porque você é uma só. A mulher tem que entender que apesar de tudo, ela é uma só. Como vocês lidam com isso? Bem, isso é uma realidade de não se cobrar, que
eu passei algum tempo que eu vi que eu estava desenvolvendo até uma culpabilidade, o que é pior. Você vê seus filhos, você tem todo esse exercício para com a sociedade e a célula dela é a sua família, né? Então, aí entra o papel de outra pessoa quando você é casado. Então, o seu marido também tem que ser parceiro, tem que ser companheiro, e isso tudo depende de nós também, né? Então, eu tenho um parceiro excepcional, certo? Que do primeiro filho eu estava me acomodando e eu não queria vir fazer um curso aqui no estado de São Paulo. Eu nunca me esqueço disso, porque foi um fator libertador para mim naquele momento, com relação a filhos. Meu primeiro filho, né? E eu amamentando, mas ele já estava saindo da amamentação e eu não queria vir fazer o curso por conta dele. Aí meu esposo fez toda a inscrição, fez tudo e falou: até aqui, ó, você vai fazer seu curso e eu vou ficar com o nosso filho. Né? Aquilo para mim foi um choque, assim, nossa, eu estava me sentindo a pior das mulheres, que eu ia deixar meu filho. A partir daquilo, então, eu fui ajudada também, porque a gente tem que reconhecer que muitas vezes nós precisamos de ajuda e aceitar essas ajudas quando elas aparecem, porque eu não posso ser autossuficiente, porque eu sou mãe, porque eu sou esposa, que eu vou resolver tudo, que eu vou fazer tudo. Não, é como a Maria José disse ali, né? Então, muitas vezes você vai deixar algumas coisas para depois. E meus filhos, que são 4, não são poucos, então eles também passaram a fazer parte da minha jornada de trabalho. Sempre eles conheceram o ambiente que a mamãe estava trabalhando, sempre eles foram se interessando, como se interessam até hoje e nos ajudam até hoje. Mas nós precisamos conquistar esses filhos para seguir conosco também e para respeitar-nos, assim como nós os respeitamos. Então, eu vejo que o respeito precisa estar presente nessa relação também, mãe e filho. É essencial eles nos respeitarem, assim como nós também respeitarmos a eles e as necessidades deles, porque eu não posso ser uma mãe que vou suprir outras mães e esquecer que eu sou mãe. De forma alguma. Eu sou uma profissional, como ela disse, eu sou uma profissional, tudo, mas um papel essencial, permitindo, né, por Deus, essa maternidade e por uma opção também. Então, é uma gratidão olhar para eles, ver que são pessoas que hoje participam ativamente da sociedade e que nós contribuímos para isso. Eu acho que é tudo isso, e família, eu acho que é muito importante quando a gente fala principalmente de criação de filhos. Eu acho que fui mãe bem madura. Eu fui mãe aos 34 anos. Então acho que eu estava bem madura para ser mãe, né? Não é sempre que acontece dessa forma, mas eu acho que eu tinha alguns alicerces muito fortes, né? Eu já tinha me estabelecido profissionalmente, né? Embora tenha sido eleita para o meu primeiro mandato grávida, então minha filha nasceu no início do meu primeiro mandato, né? Então assim, era muita novidade, né? Assumi uma cadeira na Câmara, a única mulher naquela ocasião, e já ter que sair de licença porque minha filha nasceu no mês de março, né? Então foi logo de início. Então foi muita novidade junto. Então conciliar mais uma atividade profissional, um bebê. Para mim, assim, o que aconteceu de mágico foi que eu aprendi a pedir, porque eu não sabia. Eu acho que essa é uma sabedoria da vida, saber pedir.
Não é só pro nós marido, não temos né? que ser super pessoas. Não. É? Nós temos carências e nós precisamos de ajuda. E isso não é demérito. Não. Nós precisamos uns dos outros. E eu aprendi a pedir bastante para marido, para mãe, para amiga, para irmã, muito. Então, para conseguir fazer tudo nas poucas horas do dia, a gente precisa de suporte. Sozinhas a gente não consegue. Para tanta coisa, não. E eu acho que se eu pudesse assim colaborar com as mulheres de alguma forma mais significativa num momento de reflexão como esse, eu acho que seria nesse sentido, né? Não imaginar que os outros têm condições de adivinhar o que a gente precisa. Porque a mulher tem muito isso. Ela acha que o marido vai adivinhar o que ela precisa e o marido não tem essa sensibilidade. A gente tem, mas eles nem sempre têm. Então, não adianta olhar para a carinha deles e achar que eles estão sabendo o que a gente precisa. A gente tem que verbalizar. E não tem problema nenhum. E a gente vai aprender que eles estão prontos quando a gente pede. Sim. E não né? pode ficar romantizando essa história de ser mulher. Ah, é. Sabe? Ser mulher é saber fazer tudo, é socorrer todo mundo. Não é. Você também é uma pessoa, então você também tem carências. Você também precisa de ajuda. Né? Apesar de você ser tão assim, eficaz em tudo que você faz, você também é uma pessoa que precisa. Sim. Né? Então esse seu aprendizado é essencial, né? Saber pedir, e ela a mesma coisa, né? Aprendeu a pedir e foi até surpreendida quando foi socorrida sem ter pedido. Verdade. Olha, e essa rede que a gente costuma chamar dessa rede de apoio, eu vejo que para as mulheres de hoje, independente de nível social, com as mulheres que nós lidamos no dia a dia, que precisam ser empoderadas, uma das coisas que nós buscamos transmitir a elas é justamente o que a Chiara acabou de relatar. Essa rede de apoio é importantíssima para que você saia e consiga fazer algumas outras coisas, né? Hoje nós temos creches, escola de tempo integral. Sim. Então nós temos várias soluções e opções até fora do âmbito familiar. Exatamente. E nós precisamos saber utilizar. Agora, como digital influencer, Marina, a cobrança? Então, no começo, a gente quando tem a vida exposta, então a gente é julgados, né? E como meu filho nasceu prematuro, ele ficou 1 mês internado na UTI, eu não conseguia amamentar, ele teve refluxo, alergia ao leite, então eu acabei que não amamentei o filho. E logo que passou a quarentena, eu comecei a treinar e eu fui muito julgada pelas pessoas. Como assim você deixa seu filho na UTI e vai treinar? Então as pessoas, elas nas redes sociais, elas acham que elas podem te julgar, mas eu aprendi a não absorver. Porque se eu ficasse absorvendo, ia ter aquilo pra mim, então eu simplesmente lia e descartava. Então a gente tem que aprender exatamente isso. Sendo ou influencer ou não, você tem uma rede social e às vezes alguém faz... Você tá no Facebook, às vezes alguém faz um comentário, você já pega aquilo pra você fica triste, se absorve. Não. Tem que aprender a não absorver ou só absorver o que é bom pra você. E aí eu aprendi que a minha vida era desse jeito, eu teria que voltar a treinar porque meu trabalho dependia disso. E meu filho, muito bem cuidado pelos meus pais, pelo meu marido, eu tinha também essa rede de apoio. E a vida continua, né? Então, o que eu falei no começo, a gente tem que estar bem para poder conseguir fazer o bem pro próximo. Então, eu precisava cuidar de mim e eu não estava feliz porque era o que eu gostava de fazer. Então, eu tinha aquele tempinho, a criança nunca foi desamparada, né? O meu filho, graças a Deus. Mas é isso, a gente tem que se cuidar, se valorizar e absorver só o que é bom. Não ver o que as pessoas comentam, o que as pessoas te julgam, porque julgar, todo mundo acaba julgando sem te conhecer, sem saber o que realmente acontece, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você se sente realizada como mulher? Eu me sinto realizada, muito feliz e... Porque assim, como você falou no começo, você sonha bastante, eu também sonho bastante. Tô correndo atrás dos meus sonhos. Mas muito realizada, porque uma coisa que eu não imaginava que eu ia conseguir, que era isso de viver do que eu gosto, e hoje eu consigo. Então eu acordo feliz, eu acordo motivada
para continuar, saber que eu posso ajudar algumas pessoas também. Isso me ajuda muito e tô bem feliz. Bom, eu também me sinto realizada como mulher, como pessoa. Deus, assim, é muito bom e me colocou numa família que me ensinou a gostar de mim e a saber que eu posso todas as coisas. Que eu posso ser o que eu quiser ser. E eu acho que isso é o mais importante. E a gente tem maridos que nos apoiam, sim, né? Sim, família é essencial, sabe? E quando você começa a acreditar em você e saber que você pode, você avança. É isso que acontece. Eu me sinto realizada por isso, porque eu conquistei o meu espaço. Nada caiu do céu. Eu tive minhas dificuldades, mas eu continuei, porque eu sabia que eu podia. Então eu acho que é essencial isso. Você saber quem você é e o que você pode fazer. Não ficar esperando do outro. A realização sua é com você mesma, não é com a outra pessoa. A gente não pode ficar se apoiando em outras pessoas. Eu sinto exatamente isso. Para você ser feliz, você não necessita esperar que alguém provoque isso dentro de você. Então, todos os dias eu digo assim, que Deus nos dá essa oportunidade de sermos felizes, gratos por mais um dia, como essa experiência aqui agora. É motivador estar com essas mulheres aqui incríveis, aprendendo. Então, você se sente feliz e já impulsionada a levar essa felicidade a outros. E, como ela disse, para essa felicidade, nós precisamos aprender que nesse século de tantos encontros, nós temos que abolir algumas coisas da nossa existência, principalmente nós mulheres, para sermos realmente felizes. Eu vejo isso como um ponto muito essencial para mim. É você não criticar ninguém e nem julgar ninguém, porque a partir disso você pode desenvolver compreensão e ver o que se colocar no lugar do outro, no lugar da outra. Então, eu já ouvi muitos e muitos anos dizer que uma mulher é a rival da outra. Então, isso é uma coisa assim que eu acho deprimente. Sim. Isso me faz triste. Sim. Então, nós temos que ser assim aliadas. Nós temos que ver assim que nós estamos sentadas aqui falando do Dia Internacional da Mulher, falando de ser mulheres, porque houve um grupo que foi sacrificado no momento dado de trabalhadoras, não é? Que tinham filhos, que tinham famílias, que tinham esposo, foram sacrificadas vivas. Então, para isso, nós estamos aqui vivas. Então, eu vejo que todos os dias eu tenho oportunidade. Então, hoje é uma oportunidade incrível para a minha vida. Então, eu sou muito grata e sou muito feliz. Não de ser quem eu sou, porque, como eu disse, eu estou num processo de construção, aprendendo. Mas eu me sinto muito feliz por essa jornada. A vida é isso, né? Eu acho que todo dia a gente ganha e a gente perde, né? Que a gente ganhe mais valores, né? E perca em menos, porque não tem jeito, são escolhas que fazemos, né? Eu estava ouvindo a Maria José no começo falando da casa e tal. Nós nunca vamos abrir mão de fazer com que a casa da gente seja o lugar mais acolhedor do mundo, pelo menos para a nossa família. Então, algumas coisas nós não vamos abrir mão. Essa é uma essência da mulher mesmo, né? Não tem como. E, né, eu tenho uma flexibilidade muito grande e a mesma flexibilidade que eu tento proporcionar com quem trabalha comigo, né? A quem trabalha comigo. Essa de, eventualmente, os filhos poderem estar juntos, né? E aí, as minhas eu levo. Quando eu posso, eu levo. Em todos os lugares. Que né? ótimo. E eu fui criada assim. Eu fui criada dentro de uma escola. Meus pais trabalhavam muito. E eu passava um período estudando e no outro acompanhando, né? Eu hoje trabalho os 3 períodos. Se eu não fizer isso, se eu tiver só o final de semana, fica muito difícil. Então, se tem uma filha doente, por exemplo, 2 semanas estava doente.
ficou 3 dias sem ir na escola. Ela me acompanhou em tudo. Então, essas flexibilidades que nós mulheres precisamos, porque é muito nosso isso, muito né? nosso mesmo. Quando o filho fica doente, quem leva ao médico é a mãe. Vai dar vacina é a mãe. Vai no mercado comprar o que a criança gosta é a mãe. Vai comprar uniforme é a mãe, material escolar é a mãe, levar na escola é a mãe. Então isso é uma atividade que às vezes no dia a dia ela não é computada, né? Parece que passa, Sim. que esse tempo não existiu. No automático, né? E é um tempo muito significativo, né? Então é importante que a gente não só tenha flexibilidade, mas que a gente consiga proporcionar também. Bom, nosso outro tema é: você acredita que é importante ter outras mulheres para compartilhar suas vitórias, dúvidas, conversas do dia a dia? Eu acho que a gente já até falou sobre isso. Mas, assim, foi muito enriquecedor esse bate-papo entre nós. Pessoas diferentes, com experiências diferentes, e isso enriquece tanto cada uma de nós. Por isso eu acho que assim, é essencial que as mulheres conversem, que as mulheres mostrem o seu ponto de vista, porque a gente vive num mundo que parece que tudo acontece ali e só existe aquilo. E de repente você encontra uma outra mulher com uma outra realidade. Então eu acho assim que é essencial que outras mulheres falem e contem a sua história, a sua experiência e nos ensinem, porque a gente está sempre aprendendo. Exatamente. É verdade, é extremamente enriquecedor você poder contar com outras mulheres para você dividir algo que você está pensando, que você sente, porque cada pessoa tem a sua experiência, tem a sua opinião. E como a Chiara falou, né, essa palavrinha mágica chamada diálogo, eu creio que ela faz toda a diferença. E ela também transforma vidas. Eu observo isso no nosso próprio trabalho e na minha vida também. Então eu vejo que é essencial a gente poder ter mulheres diferentes para conversar, para dividir, para ouvir, né? Para acrescentar, porque sempre vai acrescentar. Então esse bate-papo aqui, eu sou extremamente grata a essa oportunidade, viu? Nossa, muito bom, realmente. E o diálogo é importante com as mulheres e com os homens. O bate-papo com eles é muito importante também, isso, né? Essa coisa de abrir o coração. Tem que abrir o coração com eles também, né? Eu acho que eles precisam perceber o quão sensíveis nós somos, né? E o que às vezes pode ser insignificante, uma palavra na boca deles, no coração de uma mulher, pode ser muito profundo, né? E eu acho que esse entendimento, eles só vão ter se a gente tiver esse diálogo, né? Então eu acho que é importante sempre o diálogo entre as mulheres, mas também com eles, porque se a gente também fizer o diálogo só entre nós, e isso não chegar, né? Somos diferentes, é uma realidade, nós somos diferentes. Então, se a gente puder colocar um pouquinho mais da nossa sensibilidade para eles, né? E um pouquinho mais da dureza deles pra gente também, faz bem. Isso é muito bom. Não, é a praticidade deles, né? Que às vezes nós vamos muito pela condução do coração, do emocional. da emoção. Mas quando nós falamos em falar com outras mulheres, não se exclui essa participação masculina, porque no nosso trabalho a gente sente a falta de pais acompanhando mães, porque há muitos lugares que nós vamos, essas mães são responsabilizadas, essas mães estão à frente de tudo para esses filhos, e eu sinto a falta dessa presença masculina. Então, essa ainda é uma conquista a ser feita em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Abrir o nosso diálogo, então, para trazê-los conosco, né? Como companheiros, como parceiros. É essencial mesmo. Aliás, como tão responsáveis quanto nós. Exato. Não é uma ajuda. Não é? Não, uma responsabilidade. É responsabilidade. Principalmente com os filhos, né? Eu acho que a gente precisa começar a dizer, né? Vai você hoje, né?
Você leva, você pode, né? Exato. Hoje você consegue. E para eles também dividir um pouquinho mais. Para eles também é um aprendizado. Sim. Porque eles foram educados assim, né? E não é de um dia para o outro que se muda isso. Então, por isso a importância da mulher conversar, da mulher se expressar, Marina. Não, é super importante. E sem essa conversa, querendo ou não, você pega a experiência de outras pessoas. Às vezes você imagina que só você passa pelaquela situação e você vê que muitas outras mulheres também passam por aquilo. Ou o seu problema é muito pequeno perto do problema de uma outra pessoa e aquilo você fala, nossa, aquilo lá não é nada perto do que aquela pessoa passa. Então essa troca de experiência, como meu filho foi prematuro, eu fiquei muito tempo na Sorri, que ele fazia o acompanhamento pela prematuridade. E eu ficava triste, a fala dele, mas perto do que as outras mães passavam ali, não era nada. Então eu tinha que levantar as mãos pro céu e agradecer e ver, né, o quanto as pessoas são batalhadoras, quanto aquelas mães vêm de outras cidades para cá, passam o dia todo ali, porque elas vêm com uma condução e elas ficam o dia todo ali batalhando. Então um probleminha nosso às vezes não é nada perto de um problema e a gente pode fazer essa troca, uma palavra nossa para uma pessoa que está ali. É uma motivação, é uma força também, que às vezes é fazer uma caridade, né? Para uma pessoa que às vezes está precisando de uma palavra, você fala com essa mulher e você consegue levar a autoestima dela, levantar e dar mais força ainda para ela poder conseguir trilhar esse caminho dela. Sabe o que eu acho importante? A gente desmistificar essa coisa das mulheres maravilhas. Não, sim, porque às vezes as pessoas isso. nos olham como se a gente estivesse assim, num outro nível. Superpoderes. E como se a gente não precisasse de uma palavra. Né? E às vezes essa palavra vem da maneira mais inesperada. Né? E algumas pessoas deixam de dar uma palavra porque acham que a gente não está precisando. Então, eu já passei algumas situações que eu não recebi uma palavra e de repente falei assim, nossa, por que será? E aí depois, muito exercício, eu fui entender assim, não, sabe por quê? Eu não, talvez a imagem que você eu esteja passando uma imagem que eu sou menos humana do que as outras. Então, ou que a sua acho vida é muito perfeita, você não tem problemas. Pois Aquela história da mulher forte. Forte. Então, é assim, né? Essa visão dessa mulher maravilha, essa mulher forte. Então, olham para você, você não precisa de nada. E não é assim. E às vezes você mesma não dá essa abertura para que a outra pessoa chegue e dê essa palavra. Porque você também passa essa impressão, eu tenho que ser forte, eu tenho que resolver tudo, né? E aí, no momento, você percebe que não é assim, que você realmente precisa. Mas você passou tanto essa impressão que a pessoa às vezes não consegue chegar e falar, como que eu vou falar para essa mulher tão poderosa? Exato. Eu passei por uma situação, eu vou abrir aqui para vocês. Foi uma situação assim que 1 ano de trabalho com uma pessoa me agredindo verbalmente e aí fazendo ameaças por e-mail, né? Aí se colocando como um apaixonado que prometeu pro meu pai que ia casar comigo e aí saiu um pouco do controle. E eu comecei a ficar um pouco preocupada a ponto de um dia me sentir perseguida na rua pela pessoa. Eu falei, agora eu tenho que tomar uma atitude porque agora eu acho que dentro de um ambiente, uma coisa, fora a gente está muito vulnerável. E aí eu fui atrás de fazer um boletim de ocorrência e aí eu descobri que não era uma exclusividade minha. Outras pessoas mais seguras do que eu também tiveram esse problema, né? E aí a gente se coloca numa posição que quando a gente conversa com outras mulheres que lidam com essa situação, elas falam assim, se você precisar de qualquer coisa, fala pra mim. Eu falei, nossa, alguém sentiu o que eu tô sentindo. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade, né? De falar, olha, se você precisar de qualquer coisa, né? Eu tô aqui. Disso daqui eu entendo. E às vezes as pessoas acham que a gente entende de tudo, né? Não, disso eu é que entendo isso. E é bom a gente ouvir isso, né? Porque a gente não sabe de tudo. A gente não sabe como lidar com todas as situações. A gente está sempre em processo, aprendendo. Então eu acho que isso é muito importante. Ó,
Parabéns para nós. Ah. Mas nós vamos encerrar com o seguinte, a última fala aqui é o seguinte: hoje nós falamos muito em realizar sonhos, mas muitas vezes o que as pessoas não veem é o caminho que trilhamos para chegar onde estamos. Como foi o caminho que vocês seguiram para chegar até aqui? Quais foram as motivações, as dificuldades e as etapas? E assim a gente encerra, cada uma falando das suas dificuldades. Então, no meu caso, eu enfrentei muitos desafios, principalmente porque o meu primeiro é que eu sempre fui muito tímida, eu nunca gostei de tirar foto. E a Maria, que convive comigo, sabe muito bem, eu não gosto de tirar foto. E aí o que eu contei, eu na época era blog, então eu só escrevia, não tinha que aparecer, e minha autoestima também não era muito boa. Mas aí eu me vi desafiada a começar a falar. Falei, eu tenho que falar, se eu quero crescer eu tenho que falar. Então acho que o meu maior desafio foi colocar minha cara a tapa. Eu começar a me aparecer. Quando o meu neném nasceu, ele precisava de um leite especial pela prematuridade, a lata era muito cara. E eu não estava com tempo de eu entrar na fila do governo. E eu precisava dessa lata e estava em falta em Bauru. E aí eu perguntei na internet, alguém tem para me doar, porque o governo dava, ou tem para vender, para poder comprar? Eu tava desesperada. E aí começaram aquela chuva de gente falando, mas por quê? Vende seu celular, vai dar para comprar, vende seu celular para comprar leite pro seu filho, quer dizer, a gente enfrenta uma série de problemas que aquilo lá era para mim simplesmente desmotivar e falar, não quero mais. Mas eu falei, não, eu não tô roubando, não tô pedindo nada. Baixei a bola, falei, vou continuar. Então, assim, eu enfrentei muitos desafios, assim, mas em nenhum momento eu pensei em desistir. E aí eu lutei contra isso, comecei a me posicionar na fala, na voz, comecei a me impor. E é errando que a gente aprende, né? Então a gente vai errando, ninguém começa sabendo. Você vê uma pessoa que está lá em cima hoje, mas ela começou errando. Então é aquilo, você tem que, quando as pessoas me perguntam, mas como que eu consigo virar? Eu tenho vergonha. Gente, mas você tem que começar a falar, você tem que se impor, as pessoas têm que te conhecer. E para mim foi muito difícil, mas foi um desafio que foi uma grande vitória hoje para mim. Porque hoje as pessoas veem o seu número de seguidores, né? Mas não sabem todo o trabalho que você teve para chegar Mas exatamente, o influenciador tem o mesmo trabalho como de um outro profissional. Porque ele tem que gerar conteúdo, ele tem que ser criativo, ele tem que estar criando aquilo, coisas novas, trazendo novidade para as pessoas, o que as pessoas querem ver. Então você tem que se redescobrir, né? Você tem que tentar entrar ali, eu gosto de falar sobre isso, não vou entrar numa outra aba que eu não me domino, porque eu tenho que falar o que eu sei. E é uma escola. E aquilo lá você tem que se doar, você tem que ter o seu tempo de trabalho, e você tem que cuidar do filho, você tem que treinar, você tem que cuidar da casa, e você dá conta de tudo. No fim do dia você percebe que você dá conta. Mas eu enfrentei muitos desafios e não desisti em nenhum momento. Estou aqui e continua nessa escola que é aprendendo, né? A gente continua estudando, vendo o que é novidade, para estar sempre atualizado. Eu acho que é essa mesma linha. O desafio da exposição, ele, para nós que estamos assim expostos, né? A política, ela é uma exposição. No mercado você está se expondo. Se você não falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a pessoa acha que você é inacessível, que você não cumprimenta. E às vezes você sai correndo para ir buscar alguma coisinha que faltou em casa, que você tem que ir em 10 minutos. E nem sempre a gente tem o tempo para dar atenção, porque o trabalho político, ele é a todo momento. Então, essa questão da exposição, não só essa exposição presencial, mas essa exposição midiática, para mim foi muito um problema também. Eu não tenho fotos adolescente, por exemplo. Eu tinha pavor de câmera. Pavor. Aí, de repente, eu me vi numa tribuna com uma câmera, e era grandona, uma câmera que ficava na frente da tribuna, na época que eu fui eleita a primeira vez, e falando numa TV. Então, toda semana eu estava. E aí, o trabalho começa a ter destaque, aí a gente vai dar entrevista no rádio, na TV,
ao vivo. De repente eu fui candidata a prefeita, eu estava fazendo debate ao vivo e tinha que falar em 2 minutos, depois em 30 segundos. Então na verdade a gente vai se aceitando, né? Entendendo que a gente tem hora que não vai se sair tão bem como a gente gostaria, mas a gente está fazendo um trabalho, é um papel, a gente está se colocando, entender que e ter a humildade de saber que a gente não está bem a todo momento e que contar com a compreensão, é isso daí, né? E a gente vai trabalhando dessa forma. Então acho que esse foi um grande desafio, mas o desafio diário é da gente aprender, né? Sim. Eu acho que aprender a todo momento, buscar informação, então se colocar à disposição. Eu acho que esse desafio é um desafio de todo mundo a todo momento e, enfim, natural. Isto. E como eu disse no início, eu me sinto aqui representando também várias mulheres que estão à frente de diversos trabalhos, como o nosso aqui em Bauru. E os desafios são diários, como ela acabou de colocar, tá certo? Manter as portas abertas é um desafio diário, mas eu quero aproveitar também para agradecer essa sociedade bauruense que nos acolhe, que nos apoia. Então é um desafio. Muitas vezes pensar o que nós vamos servir de lanche para aquelas mães e para aquelas crianças. E isso aparece. É um passe de mágica? Não, mas aparece. É a divina providência. Mas isso mexe com você, para organizações, para o dia a dia. Então é vencer. Todos os dias vencer. São pequenas lutas que fazem parte de uma batalha. E estar dentro disso, dentro desse trabalho, eu creio que eu nem sei a hora que isso se tornou uma opção de vida mesmo. Eu creio que eu já não sei viver sem esse aspecto dentro da minha vida, tá certo? Então muitas vezes eu me pergunto, né? Como isso está acontecendo? Então é importante realmente ter outras pessoas ao seu redor para te posicionar também. Olha, isto pode melhorar aqui, isto está ótimo como está. Então eu vejo assim que sozinha eu jamais faria e teria feito tudo que eu faço até esse momento. Eu não consigo, nunca fiz nada na minha existência sozinha. Dizer, isso foi, eu sempre brinco assim, eu posso pensar, eu posso sentir, mas eu vou sempre articular com alguém. E sempre vamos buscar aí somar e aí juntos eu sei que eu vou conseguir. Mas junto, sozinha nunca. Quando chega na hora de executar, aí é em equipe. Isto, sozinha jamais. Então eu sou muito grata, né, a todas as pessoas que me ajudam nessa jornada de vida. Bom, eu, como repórter, eu trabalhei muitos anos como repórter, redatora, apresentadora de jornal em rádio. O principal desafio que eu acho é você aceitar que você não sabe tudo. Você não sabe tudo. E você tem que entender que você pode não saber. Você tem que aprender a cada dia. Mas como repórter, eu não poderia nunca achar que eu sabia tudo. Porque eu tinha que enfrentar isso. Porque senão você fica com medo de entrar no ar. Porque, não, mas eu não sei se eu não souber responder. Não, você não sabe, horas. Você não sabe. Mas eu vou aprender, eu vou descobrir. Então você tem que se dar o direito de não saber tudo, porque você não sabe mesmo. Então não adianta, porque não é diferente disso, né? Para chegar aonde eu cheguei, eu trabalhei. Porque eu trabalhei desde os 14 anos, eu trabalhei em um consultório médico, foi meu primeiro emprego como atendente de consultório médico. Depois eu trabalhei 15 dias numa boutique, foi bem meteórica. Mas é porque quando eu estava trabalhando nessa boutique, surgiu a oportunidade de trabalhar como recepcionista numa rádio em Agudos.
Então eu fui como recepcionista nessa rádio. A partir daí, como eu tinha só eu de mulher e às vezes precisavam de uma voz feminina para gravar uma publicidade, eu acabava gravando umas vinhetas. E com isso, aí teve um amigo meu que falou: por que você não faz então comunicação, né? Eu acabei prestando vestibular e, como eu disse, eu gosto de tocar. Eu estudava num conservatório em Agudos, piano. Então de manhã eu trabalhava, à tarde eu ia para o conservatório e à noite eu vinha fazer faculdade aqui em Bauru. Então foram vários anos, foram 4 anos assim, até que eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhei em vários veículos aqui em Bauru, mas o tempo maior foi na 94 FM, como repórter. E eu acho que a dificuldade maior era isso, as pessoas não aceitam também que você erre. Mas aí é que vem aquela história de você, deixe que o outro te cobre, mas você sabe o que você pode fazer, porque senão você desiste. Porque se o repórter ele pode falar, semana inteira ele pode falar tudo certo. Se um dia da semana ele falou uma palavra errada, as pessoas vão mandar um recadinho: olha, não é assim, aqui tinha um S. Não é verdade? Mas você tem que saber que você não sabe tudo, mas o que você sabe, às vezes eu gosto muito dessa frase, que o pouco que você sabe vale muito mais para algumas pessoas do que o muito que o outro sabe, mas não transmite, não passa. Exatamente. Então eu acho que você tem que se valorizar, você tem que saber qual é o seu valor, quem você é, o que você pode contribuir para a vida do outro e estar sempre disponível. Acho que, resumindo, é isso. Concordamos. Muito obrigada a vocês por participarem desse bate-papo. Amei conversar com vocês. Agradecemos ao Boulevard Shopping por essa oportunidade. Foi. Né? E que venham mais mulheres. Aí, foi uma delícia. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a cada uma de vocês. Obrigada ao Boulevard Shopping por essa oportunidade. E obrigada a quem está nos ouvindo, né? Sim. Sim, com certeza. Isso aí. Que nós tenhamos contribuído. Isso, eu agradeço por essa manhã diferente. Agradeço ao Boulevard Shopping essa oportunidade. E as pessoas, né, que vão estar nos vendo, nos ouvindo, já sou grata.